A regulação, portanto, não é uma proposta do governo. A regulação é uma exigência do nosso tempo. E ela é não só amparada pela Constituição. A regulação é exigida pela Constituição. A Constituição manda que haja regulação nos termos do artigo 222 da Constituição Federal. Nós estamos acompanhando esse debate como governo já há algum tempo. Todas as senhoras e senhores sabem que, após o 8 de janeiro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública chegou a formular ideias de como avançar com essa regulação que, repito, é uma exigência da Constituição. Depois, nós tivemos a orientação de respeitar o debate na Câmara, conduzido pelo relator, o deputado Orlando Silva, porque é um debate que já estava em curso. E nós nos amoldamos a esta situação, ou seja, um debate na Câmara sobre esta regulação que vinha transcorrendo em termos de normalidade. Até que, neste final de semana, houve a profusão de materiais, de estudos, mostrando uma tentativa de censurar o debate, de manipular o debate, por intermédio de atuações atípicas, de empresas que têm interesses próprios, interesses econômicos, no deslinde deste debate na Câmara. Ou seja, a Secretaria Nacional do Consumidor se viu com dezenas, quiçá centenas, de indícios de que algumas empresas estariam privilegiando a sua própria decisão e manipulando seus próprios termos de uso para privilegiar aquilo que lhes convém em detrimento de outras vozes. Isto é censura. E é dever da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça garantir que ninguém manipule a liberdade de expressão no Brasil. Faço questão de sublinhar isto porque há uma tentativa iníqua, imoral, eu diria, de inverter os termos do debate, como se nós quiséssemos censura. Não! É o contrário. O que nós estamos evitando é uma censura privada e clandestina, disfarçada, não assumida. Nós tivemos os relatórios que foram divulgados neste final de semana pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma série de perguntas pertinentes e com indicações de que, por exemplo, não havia transparência quanto à publicidade veiculada por uma dessas empresas. Sobre a veiculação de materiais da Google no Spotify, violando termos de uso que proíbem publicidade política sobre anúncios de referendos, votações, propostas legislativas. Não há sinalização de que se cuida de publicidade. Há muitos usuários, há vídeos na internet, de jornalistas, inclusive, mostrando que, durante horas, não conseguiram postar as suas posições. Há uma conhecida jornalista que fez esse teste ao vivo. E daí, ontem mesmo, mostrei a necessidade da Secretaria Nacional do Consumidor instaurar um processo para apurar essas condutas, exatamente visando preservar o interesse dos consumidores. Nós não estamos aqui tratando se o projeto de lei 2630 é bom ou ruim.
Essa é uma decisão que cabe à Câmara. E nós respeitamos qualquer que seja essa decisão. Claro que nós temos uma posição conhecida. O que nós estamos tratando aqui apenas é se as empresas podem manipular os consumidores, ou tentar manipular os consumidores, para fortalecer suas posições e impedir o livre debate na Câmara. Fizemos o exame de todos esses fatos, desde ontem. Fatos que constam de matérias jornalísticas, fatos que constam nas postagens. E a Secretaria Nacional do Consumidor resolveu, e o secretário Adir me trouxe pela manhã, uma decisão cautelar, que é esta que nós estamos comunicando nesse momento. E essa decisão tenta exatamente preservar o Código de Defesa do Consumidor. Essa decisão cautelar está proferida, e ele vai entregar a todas as senhoras e senhores, nos processos administrativos que foram instaurados pela Senacom. E essa decisão cautelar relativa à empresa Google impõe algumas obrigações imediatas, algumas com prazo de 2 horas para cumprimento. Sobretudo no que se refere a, em primeiro lugar, se nós abrirmos nesse momento a página do Google, nós vamos encontrar uma linha fina com a seguinte frase: o PL 2630 pode piorar ou prejudicar a sua internet. Isto é o quê, juridicamente? É um editorial? Mas eles dizem que não são empresa de comunicação, eles dizem que são plataforma de tecnologia. Quem faz editorial é empresa de comunicação. Se é plataforma de tecnologia, aquilo ali é publicidade. Se é publicidade, tem que estar sinalizado enquanto tal. Então, a primeira obrigação é sinalizar que aquilo é publicidade, para que os consumidores saibam que aquilo é uma publicidade de uma empresa. Segundo lugar, como há esta publicidade subreptícia, subliminar, a Secretaria Nacional do Consumidor considerou que isso é uma publicidade enganosa ou abusiva. E está impondo a obrigação de contrapropaganda. Está no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim como eles veicularam clandestinamente uma publicidade contra, eles agora vão ser obrigados a veicular no mesmo lugar uma publicidade a favor, para que os consumidores possam formar opinião. E há outras decisões relativas ao uso, ao abuso de algoritmos, que eu vou passar ao secretário Adir, para que ele possa detalhar o conteúdo da cautelar, e aí, em seguida, nós podemos esclarecer que os desdobramentos, sempre nesse sentido de combater a censura. Nosso objetivo é proteger os consumidores e combater a censura privada de monopólios que querem impedir o parlamento brasileiro de decidir livremente sobre uma matéria. Então, vou passar ao secretário Adir. Boa tarde a todos, senhor ministro, todas e todos, senhor ministro, senhora secretária Estela Aranha. O ministro já delineou do que se trata. O ministro já antecipou os itens principais da nossa decisão. Que decisão? Uma decisão cautelar. Uma decisão que deve ser cumprida de forma imediata, com base em algumas fundamentações que o ministro já enfatizou, já enalteceu, já sublinhou aqui no seu pronunciamento introdutório. O primeiro aspecto que deve ficar claro é que termos de uso, seja lá de quem for, seja de plataformas, seja de qualquer serviço, esses termos de uso não podem se sobrepor ao nosso ordenamento jurídico. Termo de uso não tem hierarquia, nem pode ter, superior à nossa Constituição, às nossas leis, à nossa normatividade, né? Então, nós estamos afirmando de forma muito firme e incisiva
a soberania do nosso ordenamento jurídico, que é decorrente da soberania nacional. Nós estamos afirmando aqui, em face daqueles que se apresentam como defensores da liberdade de expressão, nós estamos afirmando a liberdade de expressão, porque o que está acontecendo nesse momento, pelo acurado exame que nós fizemos dessas publicações, é uma publicidade cifrada, opressiva, em que o debate ele está absolutamente assimétrico. O que essas plataformas estão fazendo é colocar uma verdade única e absoluta em face da sua opinião acerca do projeto de lei 2063. E nós sabemos que há opiniões contrárias. Nós sabemos que há opiniões de setores da universidade brasileira, de personalidades, de segmentos, de parlamentares. Há também, então, uma outra verdade, há também uma outra opinião que não está aparecendo nessas publicações. Isso é inconstitucional, isto é ilegal, e naquilo que nos diz respeito, ou seja, aquilo que diz respeito aos consumidores, por diversas formas, eles estão violando o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo com abuso de poder econômico e publicidade cifrada, publicidade abusiva, publicidade que, na verdade, emite opinião editorial, como disse aqui o ministro. Então, nesse sentido, tendo em vista o caráter de urgência e tendo em vista a relevância dos fundamentos que nós estamos expondo aqui, eu acabo de assinar uma medida cautelar endereçada à Google do Brasil, vazada nos seguintes termos. Eu só vou ler para vocês, essa decisão vai ser distribuída para vocês. Eu só vou ler aqui, para a memória não me trair, vou ler aqui o teor, os itens dessa decisão, a sua parte dispositiva. Então, de acordo com uma série de dispositivos aqui legais, fica determinado, letra A, imposição da obrigação da empresa, ou seja, Google, sinalizar os conteúdos publicitários próprios publicados no âmbito de seus serviços, bem como informar aos consumidores de eventual conflito de interesses que afetem a prestação de serviços. Esses conflitos de interesses, como nós já frisamos aqui, são evidentes. B, imposição do dever de informar qualquer interferência no sistema de indexação de buscas relativos ao debate do PL 2630. A facilidade com que, se você fizer uma busca no Google com PL 2630 e ser remetidos a artigos e a manifestações contrárias ao projeto, é só clicar lá. Letra C, imposição de obrigação de não fazer, no sentido de que a empresa, sem informar devidamente o consumidor de que se trata de posição editorial, abstenha-se de censurar nas comunidades e aplicações mantidas pela plataforma digital posições divergentes da posição editorial da empresa, tal como relatado nos elementos anexos à presente nota técnica relativamente ao debate público sobre a proposição legislativa em foco. Letra D, de dado. Imposição de obrigação de não fazer, no sentido de que a empresa, sem informar devidamente o consumidor de que se trata de posição editorial, abstenha-se de privilegiar nas comunidades e aplicações mantidas pela plataforma digital posições convergentes com a posição editorial da empresa, tal como relatado nos elementos anexos à presente nota técnica relativamente ao debate público sobre a proposição legislativa em foco. Letra E. Diante dos casos de publicidade enganosa e abusiva praticada, relatados na nota técnica em seus anexos, e nós aqui também assim o fizemos, a imposição de obrigação de fazer, consistente em veicular contra-propaganda
no prazo máximo de 2 horas após a notificação do presente, voltada a informar devidamente os consumidores o interesse comercial da empresa no que concerne a referida proposição legislativa. E, por último, em virtude do caráter da publicidade enganosa e abusiva praticada ante a proximidade da data da votação da proposição legislativa, ou seja, o PL 2063, 2630, impondo extrema dificuldade à recomposição da harmonia e neutralidade das redes, o descumprimento da medida cautelar importará na incidência de multa de R$ 1 milhão por hora, a partir da notificação da presente medida. Diante dos indícios evidentes de infração aos ditames do Código de Defesa do Consumidor por violação ou suporte à violação às referidas hipóteses dos artigos 4º, 6º, inciso 3, 20, 31, 37 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor, foi determinada a instauração do processo administrativo no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que integra a Secretaria Nacional do Consumidor, em face da empresa Google Brasil Internet Limitada, notificando-a para, no prazo de 20 dias, apresentar defesa consoante o disposto no artigo 42 do Decreto 2181, de 20 de março de 97, advertindo-se de que o não cumprimento do determinado implicará as consequências legais pertinentes, deixando claro que a medida cautelar é para cumprimento imediato. Então, era isso que eu tinha a esclarecer, ministro. Bom, alguma indagação? As senhoras, senhores? Bem, Leite. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretários. A dúvida foi parcialmente respondida durante a explanação de vocês, mas eu fiquei com a dúvida que é a seguinte: as práticas abusivas, elas estão só no fato de colocar aquela frase ali na home, ou elas também, vocês também estão considerando essa possibilidade de ter uma interferência nos algoritmos? Vocês já conseguiram comprovar essa interferência nos algoritmos ou só são suposições? Na verdade, há indícios em relação a isto, porque há denúncias de consumidores e, evidentemente, em sede de cautelar, é preciso atender ao direito de defesa da empresa. Então, nós temos as denúncias de inúmeros usuários que mostram que haveria uma manipulação, um direcionamento, no sentido de favorecer o conteúdo convergente com a posição da empresa e prejudicar o conteúdo divergente em relação à posição das empresas, e isso vai ser apurado nesse processo administrativo. Por isso que a cautelar não afirma peremptoriamente que isso está ocorrendo, mas diz que há indícios e daí impõe obrigações de não fazer, obrigações de deixar de eventualmente assim proceder, caso esteja assim procedendo. Então, nós estamos partindo da premissa de que há indícios, e por isso nós temos, em relação à linha fina que está lá na página de entrada, a obrigação de sinalizar que é publicidade e fazer a contrapropaganda, ou seja, permitir o contraditório. E, por outro lado, em relação a esses indícios ou essas indicações de manipulações ou de direcionamentos feitos de modo a partir dos algoritmos, é de que haja, como de fato haverá, notificação para que não faça. Obviamente, não proceda assim, caso esteja procedendo. No caso da contrapropaganda e da sinalização de publicidade, um prazo de 2 horas, a partir da segunda hora a contar da notificação, multa de R$ 1 milhão por hora. Isabela Camargo, Lourenço. Ministro secretário, bom dia para todos. De ontem para hoje, a gente descalada, após a divulgação das informações, principalmente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve um mundial na mesa, ela tentou ter alguma aprovação e não é nada. No sentido de que, se tivermos que ter uma tentativa de diálogo, não se aceitaram, por exemplo, dizer que não é a alimentação, que não é uma publicidade, que é um editorial. Nós estamos diante de fatos que se avolumaram nas últimas horas, então nós sempre temos feito essa linha
de trabalho assentada no diálogo. Vamos fazer agora também, claro, mas há uma emergência em que houve essas práticas abusivas de publicidade cifrada, como disse o secretário Adi, de publicidade não sinalizada e de indícios de manipulação de conteúdos, exatamente ontem, anteontem, nas últimas horas. Então, qual é o procedimento adotado pela Secretaria Nacional do Consumidor? Em primeiro lugar, cortar esse caminho delituoso, infracional, mediante a medida cautelar e, no processo, permitir o direito de defesa. Evidentemente, como sempre, tanto o doutor Adi quanto a doutora Estela Aranha estão à disposição para diálogo com as plataformas, mas as medidas estão valendo. Valendo por quê? Porque nós estamos diante do chamado perigo in mora, o risco da demora. Nós temos uma votação marcada hoje ou amanhã, sabe Deus quando, mas há uma emergência. E estas lesões estão aí postas, então a medida cautelar não impede o diálogo. Eu diria até que a medida cautelar viabiliza o diálogo, mas num ambiente saudável, num ambiente de simetria e de paridade de armas. Nós não podemos ter abuso de quem quer que seja. Às vezes, nesse debate sobre a internet, se apresentam os governos como sendo os abusadores. E, normalmente, quem diz que os governos são os abusadores, que apontam o seu dedo contaminado por práticas nocivas, como se nós estivéssemos querendo burlar a liberdade de expressão. Não, quem faz isso é quem manipula, quem usa poder econômico, e nós estamos, portanto, hoje proferindo uma decisão contra a censura, a favor da liberdade, porque plataformas, quaisquer que sejam elas, empresas, por mais poderosas que sejam, não podem fraudar o debate na sociedade brasileira para atender os seus interesses econômicos. Oi, ministro, boa tarde. Acessando esse link que o Google está disponibilizando, o senhor vereador, tratando de atrapalhar a verdade do país, tem até um trecho que eles direcionam o internauta para o site da Câmara e eles recomendam que as pessoas pressionem os seus parlamentares. Nessa decisão, também engloba essa postura da empresa, porque uma coisa é você dar fazer uma publicidade, não sei se é dessa forma que esse cara, defendendo o lado das plataformas digitais. O outro é já você incentivar as pessoas a, de alguma forma, pressionarem os parlamentares. Há alguma medida que dá para ser feita para que isso seja revertido? Ou o senhor entende que isso faz parte da discussão? E se numa medida mais drástica, os senhores já mencionaram a multa, mas se numa medida mais drástica existe a possibilidade do governo pedir, ou da secretaria pedir, a retirada do ar do site do Google durante a tramitação dessa matéria no Congresso? Obrigado. Nós não chegamos a cogitar de retirada do ar ainda. Evidentemente, ninguém tem imunidade contra a lei e contra os órgãos legítimos do Estado. Então, em tese é possível, sim, mas não nesse momento, certamente, porque nós acreditamos que eles cumprirão a medida cautelar. Em relação a essa agressividade contra o parlamento, é claro que é uma inconveniência política, é algo inusitado. Duvido muito que tenham feito na Europa. É curioso que essa legislação que está sendo debatida no Brasil é fortemente inspirada em práticas internacionais, inclusive em leis já votadas e já vigentes. E não há nenhum registro de que a internet acabou nesses países, na Europa, por exemplo, na Alemanha, que integra a União Europeia. Então, nós estamos diante de uma situação de agressividade, de prepotência, eu diria, que reforça a importância da regulação. O que nós estamos vendo de publicidade enganosa, abusiva, cifrada, práticas ilícitas, violadoras do Código de Defesa do Consumidor, na verdade mostra o quanto a regulação é imprescindível e urgente, porque exatamente as empresas se sentem de mãos desatadas a fazer o que querem. Então nós estamos, nesse momento, assegurando o contraditório. Não houve ainda determinação de retirada desta linha, da página inicial. O que nós estamos determinando, a Senacom, é que tem uma outra linha dizendo exatamente a outra posição, para que os consumidores possam decidir à vista dessas múltiplas posições e não haja essa tentativa de oprimir o Congresso Nacional, de impedir a livre deliberação do Congresso Nacional. E nós estamos frisando,
Ora, como essas empresas dizem que não são empresas de comunicação, elas não podem fazer editorial. Se não é editorial, é publicidade. E se é publicidade, tem que cumprir o Código de Defesa do Consumidor e não estão cumprindo.